Tem vários vídeos aí na internet, né, de alguns gurus falando assim, como faturar 30 mil no Mercado Livre, como faturar 50 mil no Mercado Livre. Primeiro que faturamento não é lucro, porém, da maneira como eles falam, né, causa a ilusão em quem vai começar que esses 30 mil, que esses 50 mil, eles vão ganhar para poder gastar. Ah, eu vou ganhar 30 mil por mês. Não, você não vai ganhar 30 mil por mês. Você pode faturar 50 mil no Mercado Livre, você pode faturar 30 mil, 100 mil no Mercado Livre, sim, só que faturamento não é lucro, né? Esse valor você vai faturar, mas o que vem pro seu bolso de verdade é outro número. Então é exatamente sobre isso que eu quero falar, porque causa uma ilusão que eu vou ganhar 50 mil, que eu vou ganhar 30 mil no Mercado Livre. Não, eles não deixam claro o que de fato você vai ganhar quando você vende no Mercado Livre. Então, vamos pegar aqui como exemplo, você faturar 30 mil por mês no Mercado Livre, beleza? Quando você fatura, né, quando você vende 30 mil por mês no Mercado Livre, por exemplo, o primeiro ponto é que você vai pagar comissão no Mercado Livre, tá? Essa comissão ali, ela tem uma variação de acordo com a categoria que você vende. Vamos colocar ali que essa comissão ela vai variar em 13, 15, 16%, depende muito do produto que você vende, depende do tipo de anúncio que você está fazendo, né? Do tipo de cadastro que você está fazendo. Mas vamos colocar ali, se tem essa comissão, vamos colocar na média de 15%, então você paga uma comissão em cima das vendas, beleza. Além da comissão, você também vai pagar um frete, né? Então, por exemplo, quando você vende produtos acima de R$79, você é obrigado a dar frete grátis para o seu cliente final, né? E aí quem paga esse frete é você, vendedor, junto com o Mercado Livre. O Mercado Livre ele vai pagar uma parte desse frete junto com você, né? Você não vai assumir sozinho, de acordo com algumas classificações. Dependendo da classificação que você tá, você vai pagar um pouco mais de frete. Mas o fato é, você vai pagar uma parte desse frete também. Então tem que estar incluso aqui. Um outro ponto é, você tem o custo do produto, né? Você comprou o produto, está vendendo, você pagou aquele produto, teve o custo do produto, né? Além do custo do produto, você também tem o imposto, né? Então se você está vendendo com o CNPJ, que é o aconselhado, você vai pagar ali no mínimo 4% de imposto se você está começando agora como Simples Nacional. E dependendo do volume que estiver vendendo ali, né, por mês, esse percentual ele aumenta, né? Esse percentual ele vai aumentando conforme o acumulado do ano. Mas vamos colocar que você vai começar pagando, sei lá, 4 ou 5% de imposto em cima dessas vendas, beleza? E aí também tem a questão, né, que você tem que considerar de algumas devoluções. Por exemplo, pode ser que você mande um produto para o cliente e esse produto ele chegue quebrado. Claro que depende do que você vende. Pode ser que o cliente não goste e queira devolver esse produto, né? Então você vai ter essa questão da logística reversa, vai ter que receber esse produto de volta. Então tem alguns pontos envolvidos que você, quando fizer uma venda, pode ser que você tenha um prejuízo nessa venda, né? Então você tem que considerar também uma parte ali em relação a essa questão de devoluções, essa questão de avarias que podem acontecer no meio do caminho. Levando em consideração tudo isso, então eu faturei 30 mil no mês, vendi 30 mil no mês, porém eu paguei comissão, eu paguei uma parte do frete, eu tive o custo do produto, eu paguei imposto, pode ser que eu tenha devoluções e eu não sei o quanto de devoluções eu vou ter, depende do que você vende, pode ser que tenha mais devoluções, depende do que você vende, pode ser que você tenha menos, mas tem que considerar uma parte nisso aí. E aí somando tudo isso, né, o seu lucro normalmente ele varia entre 10 e 20%, tá? Esse é um lucro ali médio ideal, tá? Ah, dá para lucrar mais, dá para ter um lucro de 25, de 30, sim, dependendo do seu tamanho, se você tem acesso a bons fornecedores, se você consegue negociar bem com fornecedores, dá para você ter lucros maiores, 25, 30% ou até mais. Porém, o normal, né, a maioria das pessoas que vão começar, elas vão se encaixar nessa faixa, entre 10 e 20 ou até menos, tá? Dependendo do produto que você vai vender, você não vai ter acesso a um fornecedor bom, porque você está começando agora, né? Você às vezes vai começar com CPF, aí piorou, porque aí você não vai ter acesso a vários fornecedores que só vendem para quem tem CNPJ. Então, o preço que você vai pagar no fornecedor não é um preço tão atrativo, não é o melhor preço possível. Então, você não vai conseguir colocar uma margem muito grande, porque se você colocar uma margem muito grande, o preço final vai ficar muito caro para o consumidor final, e aí você não vai vender. Então, você vai ter que colocar uma margem pequena para você conseguir ser competitivo. E essa margem, muitas vezes, dependendo do nicho que você atua, você vai ter uma margem até menor do que 10% de lucro, né? E aqui eu tô falando de lucro bruto, né? Que seria a margem de contribuição. Eu não tô considerando aqui o lucro líquido, é lucro bruto, né? Que seria a margem de contribuição. Se fosse considerar o lucro líquido, a gente ainda teria que descontar os custos fixos do negócio, né? Aluguel, funcionário, entre outros custos fixos. Então, aqui a gente tá considerando a margem de contribuição, que seria o lucro bruto, beleza? E aí, nesses casos, que você não tem uma negociação tão grande com o fornecedor e tal, pode ser que sua margem seja até menor, pode ser que sua margem seja de 5%, de 7%. Então, esse aqui, de 10 a 20, é o comum ali, mas tem vários casos que a margem é ainda menor do que 10%. Então, levando em consideração esse cenário, se você faturar 30 mil por mês, o seu lucro for de 10%, você vai ter ali um lucro bruto, tá, de 3 mil reais, e se você tiver uma margem de lucro de 20%, você vai ter um lucro bruto ali de 6 mil reais. Lembrando que esse lucro bruto, em cima dele, ainda você vai ter que pagar os seus custos fixos. Claro que quem tá começando agora tem poucos custos fixos, às vezes nem tem funcionário, às vezes ainda não tá no lugar que tá pagando aluguel, por isso tem que estar ciente que esse lucro, né, essa margem de contribuição, ainda não considerou esses outros custos fixos que você vai ter que pagar para deixar o seu negócio operando, beleza? Então assim, 3 mil reais por mês é legal? Sim, é legal. 6 mil reais por mês é legal? Sim, é legal, mas isso não vai deixar ninguém rico, né? Você lucrar 3 mil por mês, você lucrar 6 mil por mês, não vai deixar você rico. Então você teve que movimentar 30 mil de faturamento para você ter um lucro bruto ali de 3 mil reais por mês. Então a ilusão que é vendida por
aí é que faturar 30 mil reais causa nas pessoas que estão começando, que estão querendo começar, que elas vão ganhar 30 mil. E elas não vão ganhar 30 mil. Elas vão faturar 30 mil e no final elas vão ganhar 3 mil, que seria mais ou menos 2 salários mínimos, né? 6 mil reais seriam 4 salários mínimos. Então, para você ganhar dinheiro de verdade, volume financeiro de verdade, você tem que vender em volume no Mercado Livre. Não adianta você vender poucas unidades no Mercado Livre, porque dessa forma você não vai conseguir girar muito dinheiro. Então, para você ganhar dinheiro de verdade, ter lucro, né? Alto volume de lucro, você tem que faturar muito. Então, nesse mesmo cenário, né? Vamos imaginar que o faturamento, ao invés de 30 mil por mês, fosse de 300 mil reais por mês. Você faturando 300 mil reais por mês e lucrando 10%, você teria um lucro de 30 mil por mês. Um lucro bruto de 30 mil. Claro que se você faturar 300 mil, o seu custo operacional vai ser muito maior, né? Você já vai ter que ter funcionários, você já vai ter que talvez estar num local que está pagando aluguel e tal. Então, em cima desse lucro bruto, por exemplo, vendi 300 mil e tive um lucro de 10%, então sobrou 30 mil. Nesses 30 mil, você ainda vai ter que pagar os custos fixos operacionais para aí depois ver quanto sobrou realmente de lucro líquido, né? O lucro final para você. Então, se eu lucrar 20% vendendo 300 mil, seria 60 mil reais de lucro bruto, né? Então aí já estamos falando de valores maiores, valores mais consideráveis. Porém, para eu alcançar, né, esse lucro bruto maior, eu tive que vender mais. Então, eu tive que vender em volume, eu tive que ter volume de vendas. Então, o ponto é, para você ganhar dinheiro de verdade no Mercado Livre, você precisa ter ciência que você tem que ter volume alto de vendas. Você tem que vender bastante para conseguir, de fato, ter um volume financeiro alto no seu lucro. Porque se você vender pouco, o lucro bruto que você vai ter, né, a sua margem de contribuição no final, ela vai ter ali um valor que é legal, 3 mil reais, 6 mil reais, porém isso não vai deixar ninguém rico. Então essa ilusão que vendem por aí para ficar rico, para ficar milionário no Mercado Livre, não é tão simples assim. Ah, Rafael, então não dá para eu ficar rico no Mercado Livre? Sim, dá. Tem vários exemplos de vendedores que conseguem. Isso é possível, porém não é fácil. Isso leva tempo, isso é uma construção. Você começar a vender no Mercado Livre agora, você não vai estar rico no ano que vem vendendo no Mercado Livre. Isso não vai acontecer. Isso é uma construção, é um processo gradativo, né, que você vai conseguindo evoluir e é possível sim. Porém, não é tão simples como as pessoas falam por aí. Então você tem que ter essa consciência, né, dos números reais de quando você vende no Mercado Livre, o quanto de fato vai sobrar para você, né? O quanto de fato você vai ter de lucro na operação para você não começar iludido, né? Para você não começar de uma forma muito ilusória, achando que você vai ficar rico rápido no Mercado Livre, porque isso não vai acontecer.